Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Hoje nós continuamos a nossa semana do tempo de Natal antes da Epifania. Hoje nós vamos continuar olhando para a figura de João Batista que anuncia aquele que veio para nos salvar. Vamos continuar a nossa oração, sempre nos colocando diante de Deus como se estivéssemos em um encontro, como se estivéssemos diante daquele que mais nos ama, sempre nos preparando para a oração, silenciando o nosso coração, sempre tendo a consciência plena de que estamos diante daquele que mais nos ama, daquele que mais demonstrou amor por nós. Santa Teresa de Ávila nos diz que quando estamos a orar e ficamos como papagaios repetindo coisas e sequer temos a consciência que estamos diante de Deus, nós podemos chamar isso de qualquer coisa, menos de oração. A oração requer esse encontro, requer essa consciência plena que nós estamos diante daquele que nos criou, que estamos diante daquele que nos salvou, que nos encontramos com Jesus Cristo, que nos encontramos com nosso Deus. Continuaremos a meditar a palavra de Deus, sempre olhando para a palavra de Deus, conversando com Ele, interpelando, silenciando, louvando, agradecendo e essencialmente trazendo para a nossa vida cotidiana aquilo que Deus está nos dizendo, para que nós possamos fazer com que essa palavra gere frutos. Na terça-feira antes da Epifania, Deus, a igreja, nos propõe a primeira carta de São João, Salmo 97 e o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. A graça que nós vamos pedir para esse tempo é aquela que nós estamos trabalhando nesses últimos dias, de que nós possamos conhecer Jesus para mais amá-lo e para servi-lo, para segui-lo. Para amar, nós precisamos conhecer profundamente aquele que mais nos ama. E para servi-lo, para segui-lo, é preciso amá-lo. Então vamos caminhando com Jesus, ouvindo a sua palavra e tentando estar cada vez mais próximo do nosso Deus. Vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. João ele continua a anunciar o Cordeiro de Deus. João continua a anunciar aquele que nasceu na manjedoura para se fazer alimento para nós e para nos salvar. Se na apresentação de Jesus no templo, na purificação de Maria, foi preciso apresentar um sacrifício a Deus com as pombas e rolas, aqui João nos diz que Jesus será esse Cordeiro que vai se dar por nós na cruz e que vai poder nos redimir de todo o pecado. Meus amados,
nós nós observamos que João continua anunciando aquele que está no meio de nós, aquele que se faz presente, aquele que nos amou, aquele que vem nos ensinar que Deus é amor, que Ele é amor. Hoje, no dia 3 de janeiro, há uma celebração que não é muito corriqueira na nossa igreja, mas a igreja nos faz memória ao Santíssimo Nome de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Jesus, que foi circuncisado, foi feita a circuncisão conforme a tradição dos judeus no 8º dia de vida, derramou seu sangue pela primeira vez e recebeu o nome que foi dado por seu pai José, seu pai aqui na terra, aquele pai adotivo que ele escolheu. E é exatamente nesse 8º dia que os judeus dizem qual é o nome daquela criança. E hoje a igreja nos faz memória a esse santíssimo nome de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus no presépio, Ele olha para nós com grande amor. Quando nós olhamos para Jesus no presépio, nós olhamos para aquele que veio nos salvar, para aquele que veio nos redimir de todo o pecado. Jesus e Maria cumprem o que Deus quer, mas também João Batista cumpre a vontade do Pai em tudo. E ele nos deixa claro que é necessário que ele desapareça para que o Senhor se faça o Senhor da nossa vida. Como nós precisamos ter essa mesma humildade de João Batista, que apesar de ser escolhido como aquele que vai preparar os caminhos do Senhor, ser próximo de Jesus, ter tido esse encontro com Jesus ainda no ventre de Isabel, quando Jesus o visitou ainda no ventre de Maria, mas ele anuncia que esse é o Cordeiro de Deus, esse é aquele que veio nos salvar. Ele aponta sempre para Jesus. Assim como todos aqueles que a igreja proclamam como santos, assim como a Virgem Maria, sempre o objetivo é apontar para aquele que veio para nos salvar. João Batista depois vai ter a honra, a graça de batizar o próprio Deus. Um batismo diferente daquele que é o batismo proposto por Jesus Cristo. João Batista batizava com água, um batismo de conversão, um batismo que preparava a vinda de Jesus. Mas Jesus nos propõe um batismo em que nós somos inundados pela presença do Espírito Santo, do próprio Deus. Um batismo em que nós nos tornamos filhos de Deus. Um batismo em que nós recebemos tantos dons, e dentre eles, uma das virtudes que recebemos durante o nosso batismo é o amor. Mas um amor que não é esse amor humano, esse amor que nós somos capazes quando nós não roubamos, não matamos, não falamos mal do próximo, não adulteramos, enfim, quando nós cumprimos os mandamentos. Esse amor que nós recebemos no batismo é um amor que nos configura ao próprio Deus, um amor divino, um amor que nos capacita a cuidar dos leprosos, como São Francisco de Assis fazia,
a morrer decapitado, defendendo a palavra de Deus, defendendo a verdade, como João Batista fez, a sair pregando o evangelho, como tantos santos fizeram. Um amor que nos configura ao Filho, um amor que nos proporciona que o Pai olhe lá de cima e diga: este é o meu Filho amado. Um amor que nós recebemos do próprio Deus, que é Jesus Cristo. Um amor que nos faz ir muito além de simplesmente não pecarmos ou simplesmente não fazermos nada de mal para ninguém. Um amor que nos leva além, que é de fazermos servos, assim como João Batista, assim como Jesus Cristo. Um amor que nos faz ir além. Um amor que nos faz sermos configurados a Jesus Cristo e, se necessário, morrermos na cruz por Ele, assim como aconteceu com Pedro. Meus amados, no batismo nós recebemos essa virtude de sermos filhos amados do Pai e capazes de amar como Jesus Cristo amou. Para isso, nós precisamos nos unir a Ele, manter a intimidade na vida de oração, na vida sacramental, fazendo aquilo que é próprio da nossa capacidade humana, nos esforçando e nos entregando completamente à vontade de Deus. Porque a vontade dele é de poder olhar para cada um de vocês, cada um de nós, e assim como ele disse no batismo de Jesus, que nós celebraremos na próxima segunda-feira, logo depois da Epifania, dizer: este é o meu Filho amado, naquele que ponho todo o meu amor. E é isso que Ele quer fazer conosco. O amor de Jesus Cristo que se derrama dentro de nós e que se esparrama àqueles que estão ao nosso redor. Peçamos essa graça que nós estamos trabalhando nesse tempo de retiro, de conhecer intimamente Jesus, de conhecer intimamente o projeto que Deus tem para a nossa vida e de caminharmos com humildade, acreditando sempre que tudo que temos e que fazemos é graça de Deus e nada é nosso. Sozinhos não somos capazes de nada. Jesus nos disse isso. Sem mim, nada podereis fazer. Que nós debrucemos o nosso corpo, a nossa cabeça no colo de Jesus, ouvindo as batidas do seu sagrado coração, e a partir daí, com a humildade de João Batista, que se retirou completamente para que nós pudéssemos ouvir aquele que é verdade, que é caminho, que é vida, que é a própria palavra de Deus encarnada. Que nós tenhamos essa humildade e que a presença de Jesus em nossa vida nos conduza, auxiliados pela ação do Espírito Santo, que nós recebemos no nosso batismo, para que nós possamos, dia após dia, em cada passo, sempre imitarmos o Cristo Jesus. Não deixem de fazer a revisão da oração. Não deixem de olhar para Jesus Cristo e lembrar que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que deu a sua vida em sacrifício por você. Ele é aquele que vai morrer na cruz, que morreu na cruz para te resgatar, para que você pudesse novamente dizer com força: glória a Deus nas alturas,
para que você pudesse ter a esperança de olhar para Deus, de olhar e contemplar face a face o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus. Que desça sobre cada um de vocês, sobre essa semana de tempo de Natal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.